Voltamos à entrevista sobre agro e ecoturismo, com a subsecretária de Estado de Turismo, Diomedes Berger, e com o presidente da AgroTuris, Jorge Saiter. Jorge e Diomedes, esse desafio ainda para manter aquele ambiente rural, aquele ambiente com as características ambientais de ar puro, de níveis de ruído com fundos de pássaros, que é tudo que o homem urbano, né, que vive aqui na Grande Vitória ou que em outros lugares do país, ou até mesmo de fora do país, que venham nos visitar, podem desfrutar, né? E a tendência, principalmente de certas regiões como essa, as periferias irem se formando e deteriorando o centro das coisas, né? Outro exemplo negativo é Angra dos Reis, um paraíso marítimo e que tem uma favela enorme, né? Uma ocupação desordenada, com problemas ambientais, problemas sociais, problemas de toda a ordem. Como se pretende fazer isso? Órgãos controladores, planos, projetos, olha só, ações efetivas. Olha, eu acredito que acho que o grande responsável para não deixar isso acontecer de uma forma desordenada é a própria comunidade. Eu acho que pode, os órgãos controladores, vamos dizer assim, eles podem ir lá, inibir, ou ter projetos e tudo, mas a própria comunidade. Porque eu sempre digo assim que eu acho que o mais importante de tudo é o nativo, é a pessoa que nasceu lá, que vive lá, que precisa da terra para viver. Então ele não pode deixar essas coisas acontecer, então é a responsabilidade dele. Talvez através de associações de produtores rurais. Não, a responsabilidade, né? A gente sabe, mas, sim, mas o processo se desencadear... Mas ele pode inibir isso, talvez não vendendo a sua propriedade, né? Porque ninguém vai lá ocupar de qualquer maneira. Eu vou ter que vender minha propriedade para transformar isso numa vila desorganizada, vamos dizer assim. Então, ele é a pessoa responsável, ele é o principal. Por quê? Ele vive daquilo. E dentro do agroturismo, por exemplo, a gente sempre diz assim que o mais importante do agroturismo é a nossa história. Porque se não tiver história, não tem agroturismo. É a história das famílias rurais. Então, ele não pode deixar isso acontecer, porque senão ele mata a história futura dele. Sim. Então, tem que desenvolver o interior? Tem. Mas não é dessa forma. Bem, vamos estudar isso, vamos discutir isso. Agora, com projetos, né? E com responsabilidade ambiental e social. O sonho do cidadão urbano, às vezes, um empresário, pessoas que moram aqui, terem um sítio lá naquela região, terem uma propriedade lá, que vão lá cuidar, ou até mesmo projetos de morar no futuro, né? Essa é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo é uma ameaça, né? Sim. Porque nós tivemos alguns casos como aqui, Guarapari, né? E também se deterioraram também por excesso de casas, de segundas casas, né? Que tem um custo muito grande, começa a ser proibitivo para a maioria das famílias e acaba inibindo o desenvolvimento de cadeias de hotéis, de pousadas e de atividades das propriedades rurais. Uma das coisas que a gente tem dito, inclusive com os poderes públicos municipais, o que acontece muito nessa questão do agroturismo? Vamos pôr assim, vai uma pessoa aqui da cidade grande, vai para lá, compra uma propriedade, não para fazer negócio, mas para ter um sítio, ter uma coisa bacana e tal. E na maioria das vezes são pessoas de poder aquisitivo mais alto, que têm um acesso maior aos órgãos públicos. Então, sim, o que nós não podemos deixar é que esse nativo lá passa a vender o seu imóvel e ser empregado dessas pessoas. Nós temos que dar nada contra as pessoas ir lá para o interior. Acho que deve ir até porque leva cultura, leva informação e tal. Só que as mesmas condições que essas pessoas têm, os nativos lá, as pessoas que nascem lá, que têm toda a sua família lá, plantada lá há muitos anos, eles também têm que ter essas condições.
Porque senão a estrada boa vai para essas pessoas e aqueles que estão lá, que sofrem e estão de sol a sol e tal, não são beneficiados. Então essa é uma das preocupações. E eu tenho dito nos lugares que a gente tem andado, nas palestras que a gente tem feito, justamente para o poder público. Olha, é importante essas pessoas, até pessoas que são filhos daqueles municípios, que voltem. Mas dê condições também a essas pessoas que trabalham lá. Porque é esses que fazem a coisa acontecer. É esses que não vão deixar ter favela lá no interior, lá no meio da roça. É isso que eu acho que é importante. Então, as mesmas condições. Nós não podemos deixar, porque senão, daqui a pouco, você vai sair daqui de Vitória, da Grande Vitória, e vai para lá, vai ter os mesmos problemas que você tem aqui, você vai ter lá. Nós não queremos isso. Né? Aqui, as inundações que tem aqui, a gente não quer lá. É verdade, né? O lixo que tem aqui, a gente não quer lá. Então é isso que nós temos que ter o cuidado. Porque depois, para você corrigir isso, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. É muito mais caro, muito mais complicado, caro. Né? Diomedes, começamos a ter o grande destaque foi através da Pedra Azul, né? Que é uma paisagem super notável, rara no mundo, né? Aquela pedra bonita, um clima maravilhoso. Depois, né, Venda Nova, já tinha um outro tipo de turismo, tem os italianos, tem os alemães ali por perto, e a coisa se espalhou. Então, a sua propriedade é? Afonso Cláudio. Pois é. Então, nós temos Afonso Cláudio, nós temos Marechal Floriano, Domingos Martins, Castelo. Conceição do Castelo. Venda Nova. Venda Nova. Então, toda essa região, né, vai chegando até o Caparaó, né? Já está no Caparaó. Já está no Caparaó. Fala um pouquinho, Meide, sobre as linhas, os projetos de turismo. O Estado do Espírito Santo foi dividido em 10 regiões turísticas. Né? Essa região que nós estamos citando é a região das Montanhas Capixabas. E nós temos outras regiões, né? E, logicamente, o trabalho é desenvolvido de acordo com a vocação, né, de cada região. E as regiões onde a vocação é o agroturismo, as próprias instâncias de governança, né, que cada região tem o seu órgão, né, que é o interlocutor regional junto aos órgãos, né, Secretaria, Sebrae e tal, vem desenvolvendo algumas feiras regionais do agroturismo, que é justamente para o fortalecimento do agro e do ecoturismo, né? Que nós nunca trabalhamos dissociado nessas duas vocações, o agro e o ecoturismo. Né? E o ecoturismo, ele também ajuda a conscientizar a população, né, para que evite os tais crescimentos desordenados. Então, eu acho que a consciência do produtor, do agroturismo, né, juntando com os setores públicos, é que tem que buscar um crescimento mais ordenado. Né? São as prefeituras procurando inibir e procurando planejar melhor seus municípios, suas cidades, e a consciência do produtor cobrando essa responsabilidade também dos órgãos públicos. Né? Acho que isso é que vai fazer com que nós tenhamos um crescimento ordenado. Certo. Uma coisa que atrai o turista, o agroturista, né? Ou o ecoturista, é a comida, né? Comida, bebida. A gastronomia. E como que nós estamos lá em cima? Inclusive, essa parte de vinhos. O agroturismo, ele trabalha muito com a gastronomia local. E o que se fez? Porque quando se começou isso lá na década de 80, então, né, Venda Nova hoje, capital do agroturismo, vamos lá comer polenta, né? E aí, o que foi o grande chamativo disso? Foi justamente a questão da cultura, né? Da cultura da gastronomia nossa. O que a minha avó, o que a minha nona fazia? Então, foi aperfeiçoado os pratos, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos tendo, até julho, na região da montanha, um projeto que a Setur está nos ajudando, o Sebrae está nos ajudando, vai ter um festival de gastronomia. Então, tem 2 chefes de cozinha lá, preparando os pratos, com cada município, com aquele produto que é do município, né?
e a gente vai estar fortalecendo dessa forma, né? Vamos por assim, porque quando você se organiza, quando você capacita, e aí isso gera uma credibilidade muito grande, né? Porque é uma coisa que nona fazia, que a minha nona fazia, que a nossa nona fazia, né? A nossa avó lá da roça mesmo, e aí você pega isso e... Isso é muito gostoso. É um resgate, né? E é isso que está trazendo as pessoas, porque a gente fala assim que lá a gente está pegando o pessoal pelo estômago e pega mesmo, né? Verdade. E quais os atrativos assim, culinários que existem na região? Olha, a gente tem feito lá cada município, né, com um prato diferente, mas tipo assim, se você for na região do Caparaó, lá em Batiba, já é o feijão tropeiro, que eles fizeram, inclusive, o maior feijão tropeiro do mundo, né? O maior feijão tropeiro do mundo foi feito em Batiba. Lá então, tem o circuito porque tá indo dos tropeiros, Caminhos dos Tropeiros. Caminho dos Tropeiros. Eles estão resgatando toda essa parte do tropeirismo. Isso, né? Então o feijão era justamente isso. Então eles voltaram lá no passado mesmo como que era feito esse feijão, e esse feijão tropeiro. E aí com esse prato eles deram lá embelezaram ele, né? Porque a gente também come pelo olho, né? E aí Venda Nova, todo mundo diz, né? É a polenta, né? O frango com quiabo. O frango com quiabo. E Afonso Cláudio? Afonso Cláudio hoje está com o frango com quiabo e com a polenta, né? Então, assim, isso... Frango ao molho pardo. Também. Então, assim... Aí é Marechal Floriano. Marechal Floriano. A gente tem feito a questão a carne de porco, de suíno e de aves, né, que é muito nessa região, porque são pequenas propriedades, onde tem essa matéria-prima, e trabalhar com essa matéria-prima. Né? A gente não está inventando a roda lá. Né? A gente só está alinhando e balanceando ela. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos falando sobre queijos.